em si é arriscado. Ken sentou-se no escritório de Vincent e perguntou por que ele queria fazer uma isca para ele. Vincent começou a dizer que não sabia quais eram os rumores que circulavam sobre o que estavam conversando com ele. Mas era apenas uma questão de tempo até chegarem à Guilda das Caveiras. Ele pensou que Ken agora estava com medo, embora não se importasse. Ele disse que Ken não teria perdido a vida se simplesmente ficasse sentado ali e não fizesse nada. Vincent contratou especialmente alguns caras experientes e pediu-lhes que confiassem nele e entrassem na masmorra com eles. Ken disse que sua vida estava em risco e que poderia haver algum motivo para eles terem feito isso dessa maneira. Vincent disse que claro que sentia muito, mas ele tem várias dívidas com esses caras, e ele é a pessoa que agora não pode dever nada a ninguém. Ken respondeu que entendia, já que nada poderia ser feito a respeito. Em vez disso, ele gostaria de aumentar seus honorários. Vincent decidiu que Ken aceitou sua oferta. A secretária levantou um envelope para Ken, dizendo que o chefe havia preparado algo para ele. Vincent disse que se ele ficasse mais forte do que agora, seu índice de sobrevivência também aumentaria. Ken saiu de casa e pensou o quão ridículo parecia que eu sentia muito de Vincent. Antes de sua objeção ao passado, Vincent se encontrou com a facção japonesa. E que tudo terminou com ele seguindo o caminho da traição. Um resultado oportunista, pensou Ken. Ken não imaginou que lhe daria isso de presente. Vincent acabou sendo mais útil para Ken do que ele próprio pensava. Um grupo de jogadores se reuniu na floresta e um deles começou a reclamar que com tal classificação, tudo terminaria com ele, apenas pagando suas dívidas pelo resto da vida. O líder deles o calou e disse que Vincent simplesmente o jogou aqui. Mas o jogador começou a reclamar que foi desonesto e definitivamente não foi culpa dele, que não sabia quem fez isso. Ele gritou com ele que se ele tivesse tempo para reclamar, deveria gastá-lo matando monstros. À noite, Charles ligou para Vincent e discutiu seu plano. Mas assim que ele terminou a conversa com Vincent, ele perguntou que só precisava entregar Ken para eles. Acrescentou que sentiu que lhe deram muito pouco, visto que estavam a perder um cliente importante, não deveriam compensá-lo um pouco mais. Cole respondeu que, se ele quer dizer dinheiro, sempre poderá dar-lhe mais depois de terminar o trabalho e também poderá encontrar um novo cliente para ele. Mas Charlesa disse que, em vez disso, gostaria de fazer um acordo com o Messias e, se conseguisse, não precisaria do pagamento adicional. Cole disse que não poderia providenciar isso porque era seu pedido pessoal e não tinha nada a ver com a guilda. Quando Cole partiu, Charles disse a seus homens que eles haviam encontrado o ouro e que ficariam ricos quando o terminassem. Charles disse que eles deveriam aproveitar a oportunidade e aproveitar a vida depois de receber o dinheiro. O portal foi limpo e apenas 3 caras da Skull Guild saíram, e os funcionários correram até eles. Um deles perguntou onde estavam os jogadores da Guilda da Fênix, se estavam todos mortos, mas ele foi ignorado. Esses caras eram jogadores profissionais da facção Vincent. O homem perguntou desesperadamente aos caras da caveira o que aconteceu com seus participantes, mas eles simplesmente entraram no carro. Ele correu até esse grupo e pediu que contassem pelo menos um pouco de informação para explicá-la a AOS familiares das vítimas. Ao ouvir isso, o jogador tirou a máscara e, com uma terrível zombaria, disse que as rasgou até ficarem completamente irreconhecíveis. Aí ele entrou no carro e eles foram embora. Já no carro, outro jogador lembrou que a mãe pediu para eles ficarem o mais quietos possível. O cara ligou e disse que tinham acabado de terminar o trabalho e perguntou se havia outra tarefa. Cole respondeu que havia encontrado um alvo. Iria entrar na masmorra assim que o dia acabasse, e ordenou que fossem lá imediatamente. O cara não gostou do tom, mas mesmo assim concordou em ir. Vincent ficou em seu escritório e pensou que, contanto que usasse a Skull Guild de maneira eficaz, teria uma boa oportunidade. Ele pensou que sempre soube que trabalhar apenas na Coreia era uma perda de tempo para ele. Mesmo que as coisas não corressem conforme o planejado e Ken morresse, pelo menos ele teria informações sobre a Skull Guild. Então Ken veio até os caras para completar a tarefa. Ken se apresentou, assim como Charles, após o que lhe disse que o outro time deveria chegar em breve, mas parecia que eles estavam atrasados. Os já familiares jogadores da Skull Guild saíram do carro. Ken olhou para esses caras e perguntou onde ficava o banheiro. Charles respondeu que ele mesmo iria lá, para que pudessem ir juntos. Charles perguntou a Ken quando ele saiu que ele era o cara que eles deveriam acompanhar. Ken estava interessado nos jogadores que vinham. Mas Charles disse que eles estavam prestes a entrar e que poderiam conversar no caminho de volta. Ele continuou dizendo que os outros não sabem que estão do mesmo lado, então eles não deveriam ser vistos juntos dentro da masmorra em primeiro lugar. Mas eles não estarão longe de Ken. Ken começou a pensar na missão quando Charles disse que era muito provável que houvesse uma emboscada esperando por eles no segundo nível, e que se eles começassem a se matar desde o início, seria difícil se inscrever no masmorra.
Charles disse a Ken para não se preocupar muito e apenas confiar neles porque eles sabem como fazer seu trabalho. Ken disse que confiaria neles e faria o que eles dissessem. Então Charles sugeriu que ele fosse primeiro para a masmorra para não levantar suspeitas entre outros. Assim que Ken se afastou, um sorriso maligno apareceu no rosto de Charles e ele decidiu que seria fácil lidar com Ken. Já na masmorra chegou uma notificação sobre o Goblin e Charles disse que a condição de limpeza não era tão difícil e eles poderiam se separar e se mover um de cada vez. E foi oferecido a Ken que emprestasse alguém de outro grupo, já que ele veio aqui sozinho. Um dos rapazes, Charles, disse que iria com ele. Agora que todos estavam distribuídos, Charles ordenou que todos matassem rapidamente o Goblin e passassem para o segundo nível. A Skull Guild foi em uma direção, e o time de Charles foi na outra. Apenas um jogador permaneceu com Ken. Charles olhou para trás antes de sair. E então Ken percebeu que a verdadeira batalha seria no segundo nível do jogo. Mike, da Skull Guild, perguntou com desagrado por que eles não estão indo atrás de Ken agora, e o que farão se ele morrer prematuramente. Cole, que veio com eles, disse que havia contratado gente para acompanhá-lo, então não havia necessidade de se preocupar. E seria muito problemático se Ken simplesmente fugisse agora. As últimas palavras de Cole magoaram Mike e ele perguntou se estava insinuando que não confiava neles, porque Cole decidiu ir para a masmorra com eles. Mas Cole respondeu que não havia necessidade de ficar tão ofendido com tudo. Na verdade, Cole veio aqui para se livrar de Charles e seus rapazes quando tudo acabasse. Charles perguntou à equipe o que Ken estava fazendo agora. E um dos jogadores respondeu que ele era bastante hábil em usar a habilidade Sangue Venenoso para capturar e matar orcs. Os jogadores perguntaram, brincando, se Charles estava muito preocupado porque poderiam lidar facilmente com ele. Mas Charles disse que estava preocupado com a forma como as coisas estavam indo bem agora. Ele disse que Vincent e Cole não eram o tipo de pessoa que gastaria grandes somas de dinheiro assim, e então o jogador perguntou o que ele estava fazendo. No momento em que ele baixar a guarda, nós o alcançaremos, Charles disse a seus rapazes. Eles foram até Ken, mas ele não estava mais lá. Então Charles disse que ele devia ter deixado alguns rastros. A julgar pelo cheiro de sangue, eles tinham vindo ao lugar certo, mas ele estava preocupado que um de seus jogadores não aparecesse. E isso alertou Charles, e ele decidiu que algo obviamente havia dado errado. Quando de repente um jogador de seu time gritou e apontou para 2 corpos, julgando que Ken e seu parceiro estavam deitados ali. Charles ordenou que seu jogador fosse examinado primeiro e que os outros olhassem em volta enquanto ele era tratado. Seu pescoço ficou machucado, e o jogador ordenou que ele não se mexesse, pois não conseguiria estancar o sangramento, devendo também permanecer em silêncio. Morrendo, ele apontou para Ken deitado ao lado dele. O jogador decidiu que seu parceiro ferido queria ajudar Ken, e disse que não importava se Ken morresse, porque eles iriam entregá-lo para Cole de qualquer maneira. Charles perguntou como estavam as coisas, mas o médico respondeu que ele estava em estado grave e poderia morrer assim. Toda essa situação confundiu Charles. Ele achava que eles não poderiam brigar porque sabiam que estavam do mesmo lado. Então ele se lembrou das palavras de Cole, de que essa tarefa não tinha nada a ver com sua guilda, e que foi ele quem lhe disse para não contar a ninguém sobre essa missão. Charles percebeu que Cole também havia decidido matá-los nesta masmorra, quando seu parceiro começou a gritar que o cara estava sangrando. Assim que ele disse que sua magia não o ajudaria, de repente um esqueleto de orc apareceu do subsolo. Um golpe rápido de sua espada e o guerreiro esqueleto derrubou seu curador. Charles percebeu que aquele jogador foi ferido deliberadamente porque queria chegar ao seu curandeiro. Eles se livraram deliberadamente do curandeiro. Ele pensou. Ele disse ao último jogador que Cole os havia traído, e que ele deveria saber por que o pedido era estranho. Agora os jogadores sobreviventes estavam cercados por guerreiros esqueléticos. Enquanto isso, os jogadores da Skull Guild não suspeitaram de nada e continuaram a caçar os orcs. O cara assustador se gabou de que os orcs continuaram a atacá-lo, provavelmente porque decidiram que ele era forte. Mas seu parceiro disse que não era esse o caso, mas provavelmente por causa de seu cheiro horrível, e pediu-lhe que amaciasse a colônia na próxima vez que entrasse na masmorra. O jogador imediatamente ficou nervoso e disse que esta colônia custa muito dinheiro. O parceiro disse a esse idiota que existem muitos monstros nas masmorras que são sensíveis a esses cheiros. E agora outro grupo de monstros está correndo em direção a eles. Mas ele respondeu que sempre faz bem o seu trabalho, então não há problema. Um dos monstros correu até ele e pulou sobre o jogador. E ele, como um monstro de verdade, o partiu em 2 partes. De volta ao outro time, Charles ainda está vivo e está muito irritado, perguntando como poderia traí-los. Ken, é claro, está vivo e diz a Charles que, para um homem moribundo, ele não está sendo muito honesto. E que Ken não fica mais surpreso ao ver jogadores que usam seu poder apenas para ganho próprio. Mas a ganância de Charles superou suas expectativas. Ele perguntou a Charles se ele havia dito que o valor de cada pessoa é medido de forma diferente.
Nos é mostrada a noite em que Cole concordou com Charles. Os jogadores discutiram que Ken deveria ser especial se Vincent e Cole estavam tão interessados